Tá tudo bom, gente? Vamos Tudo começar bem, com a graças. leitura. Desculpa, Miriam. Tudo bom, Miriam? Viado, Tudo. Castelani, Bem, Deus. nervosismo. A leitura é do livro Taça de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bem-aventurados os brandos de espírito, porque possuirão a terra. Com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Vemos conquistadores de nome célebre que julgam a senhorear terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação e da morte. Observamos caluniadores eminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público, caindo sob o império de amargurosas desilusões. Anotamos a presença de gozadores inveterados que, enseguiando ao ápice dos mais extravagantes prazeres, descem apressados aos precipícios da desesperação e do tédio. Contemplamos os usurários aparentemente felizes, acreditando-se com direito exclusivo sobre cofres repletos em que amontoam perigosos enganos, repentinamente despojados de todos os valores fictícios de que se supõem eternos depositários, arrojando-se em desvario as linhas abismais da loucura. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à candura e à humildade, para que aprendamos a possuir, em nome do Pai Excelso, a quem pertencem toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. Procuremos, desse modo, o clima de tolerância fraterna em que o Senhor exemplificou na terra a sua lição sublime, para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma. À frente da crueldade e da violência, da ignorância e da sensatez, mantenhamos acesa a chama do amor, a maneira de fonte límpida que, servindo e cantando, corrige os rigores da paisagem e fecunda o seio da terra. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Então, nesse momento, obrigado, Diego. Então, nesse momento, elevemos nossos pensamentos e vamos rogar ao nosso Mestre amado Jesus, aos amigos benfeitores espirituais que auxiliam essa atividade de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Mateus por Emmanuel, que a espiritualidade hoje possa estar em cada lar, para abençoar também os lares, que possa dar tranquilidade ao nosso expositor, ao Castelani, que vai fazer o estudo em conjunto conosco, e a todos nós, que possamos, após o aprendizado e no momento da divulgação, acalentar corações e permitir que aqueles que vão ouvir, que vão escutar, possam também, como nós, desfrutar desse ensino maravilhoso que foi deixado pelos espíritos superiores, que auxilia a humanidade e nos auxilia a cada dia. Muito obrigado, mestre amado, pela oportunidade, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, mais uma vez, obrigado, Castelani, por aceitar o convite, né? Falando a todos que estão lá no grupo, né, do grupo de estudo que nós temos, de WhatsApp. Já avisei que a gente vai ter essa aula, né? E teremos uma aula extra sobre transição planetária, né? E pedir que eles colaborassem com perguntas, né? Então, assim que eu tiver as perguntas, dúvidas, eu vou enviar para você, Castelani, e a gente faz aquela aula, né? Aula extra, né? Para o pessoal, tá ok? Então, pode ficar à vontade, a casa é sua, né? Vamos que vamos, mais uma aula. Agradeço o convite, um abraço muito carinhoso a todo o pessoal do NEM, que é um pessoal muito legal, muito bacana, e é um pessoal que eu já plantei no meu coração.
né? O nosso estudo de hoje, conforme vocês falaram, é sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele está em Mateus 5, capítulo 5. Então, como sempre, antes de iniciar o nosso estudo, eu queria falar alguma coisa. Eu fiz uma pesquisa e verifiquei que alguns historiadores tecem alguns tipos de comentários, alguns até importantes, outros a gente poderia deixar, porque não são tão relevantes, sobre essas bem-aventuranças. E alguns deles dizem que Jesus, ao citar as bem-aventuranças, isso era uma forma que Jesus encontrou para levar uma harmonia àqueles que estavam escutando. Então, literalmente, eles chamam isso de uma fórmula de felicitação de Jesus a todos aqueles que o escutavam. E essa forma de felicitação, Jesus usou iniciando todas as bem-aventuranças, que ele usava sempre as palavras bem-aventurados em todos eles, tá? Mas também os historiadores falam uma coisa muito legal, e isso aí eu peguei e verifiquei, que está contido em Mateus e está contido em Lucas a parte mais, eu chamaria, principal das bem-aventuranças. E as duas estão diferentes. As duas têm conotações diferentes. Não é que os objetivos são alcançados ao mesmo tempo, mas não só as palavras são diferentes, mas a função dessas palavras de Lucas e de Mateus, elas são um pouco diferentes. Por exemplo, em Mateus, ele diz, tá, eu estou falando eles, os historiadores, dizem, tá, que Mateus ele colocou aquelas palavras lá para que ele, Jesus, né, colocou as palavras lá para atrair a atenção dos ouvintes em uma determinada ordem, uma determinada sequência, sempre utilizando as bem-aventuranças, os bem-aventurados. E isso era um motivo que Jesus pretendia alcançar daqueles que estavam ouvindo mais atenção, mais comprometimento, e que trouxesse, assim, nessa sequência, uma satisfação maior a todos aqueles que estavam prestando atenção no ensinamento de Jesus. E também, diz esses historiadores, que isso trazia a quem escutava uma realização de vida melhor. Bom, é uma palavra dos historiadores. Eu, particularmente, penso o seguinte: qualquer sermão de Jesus, qualquer ensinamento de Jesus, vai trazer para a gente sempre um conteúdo elevado, um conteúdo real para que possamos pensar nele. E ao aplicar esse conteúdo em nossas vidas, aí sim a gente vai ter a realização de uma vida presente e de uma vida futura em condição melhor. Mas também esses historiadores dizem uma outra coisa, que, aonde eu disse no início, que é viável, mas não concordo muito, porque não vai trazer muito proveito, mas eu só vou dizer porque é uma informação boa, porque vocês vão encontrar isso em alguns conhecimentos desses historiadores. Ele diz o seguinte, que Lucas pegou as 8 bem-aventuranças, resumiu 4 como sendo bem-aventuranças e 4 como sendo maldições, previsões e maldições. Isso é uma palavra que a gente pode até ter uma concordância se levar em consideração 2000 anos atrás. Porque será que hoje, se a gente falar amanhã você vai ter uma vida pior do que a de hoje, como a doutrina espírita, a gente vai saber que a nossa vida futura ela vai ser proporcional àquilo que nós realizamos dela hoje. Então, isso, esses historiadores dizem que é maldição.
Porque eu escutei, não fiz, aconteceu algo que eu não estava prevendo que ia acontecer e entrou no rol deles como maldição. Mas nós que conhecemos a doutrina espírita, essa turma amada e querida do NEIM vai rir, porque não é verdade. É verdade para aquele que sabe que os nossos atos, as nossas ações vão corresponder àquilo que nós seremos nas próximas vidas, ou até nessa própria existência, em condições posteriores. Tá? Agora eu queria falar uma outra coisa para você. Um outro detalhe antes de mostrar o negócio. Esses historiadores também dizem que, além de Mateus e além de Lucas, podemos encontrar algumas conotações das bem-aventuranças em João, e ele até diz aonde, em João 14, 22, e na Epístola dos Romanos, 4, e 7 e 14, e também no Apocalipse, onde lá está relatado em várias partes do Apocalipse questões, ensinamentos, orientações sobre as bem-aventuranças. Até Pastorino fala isso, mas só que Pastorino ele cita o seguinte no livro de sabedoria dele, ele cita que Mateus e Lucas escreveram, conforme eu falei antes, de formas diferenciadas, porque Pastorino alega, ou deixa claro lá, que Mateus traz todos esses ensinamentos de Jesus de forma mais profunda para que a gente possa entender de uma maneira melhor. Então, ele diz que a individualidade daqueles ensinamentos, das bem-aventuranças de Jesus, ele é de suma importância pelos frisos que Mateus coloca. É uma observação dele, não vou discutir com ele, tá? Mas é uma observação nossa também, conforme eu falei, que quando você faz um estudo e você tem uma profundidade desse estudo, somada a todo o conhecimento doutrinário que nós vamos realizando durante a nossa vida, a gente vai tirando as nossas próprias conclusões, não é verdade? Aqui, vocês devem conhecer esse livro. Deste livro, no capítulo 5, esse livro é o Novo Testamento com a tradução nova do Haroldo Dutra Dias. E no capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças, inclusive, ele fala mais de Mateus e ele coloca as bem-aventuranças, ele coloca 12, mas as bem-aventuranças ele começa a relatar do versículo 3 em diante, que é a bem-aventurança aos pobres de espírito, que é o 3, o 4, bem-aventurados aflitos, e o 5º, que é o nosso, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí ele vai tecendo todos os outros, numa ordem, que é essa ordem que eu falei, até o 5 só. Tá? O restante, ele usa uma ordem literária, que ele fala. Né? Aí, o que ele comenta? Que se formos pesquisar profundamente, existirão fontes aonde nós vamos ver que essa ordem entre os versículos 4 e 5 eles estão alterados. Em alguns lugares, o versículo 5 vem antes do 4 e o outros, o 4 vem na posição do 5. E ele, Haroldo, preferiu deixar nessa ordem que eu falei e que na ordem que ele citou no livro, porque ele chama essa ordem de uma ordem familiar. Aí eu achei estranho. Por que esse nome familiar? O que quer dizer uma ordem familiar? Ele diz que essa ordem dá uma ideia melhor de compreensão àqueles que vão estudar. Mas também isso é apenas um comentário dele. Agora, o outro comentário a seguida dele, do Haroldo, é mais interessante. Ele diz o seguinte: vamos achar a palavra bem-aventurados os mansos em vários tipos de literatura.
O Diego agora, na sua leitura inicial, ele falou: bem-aventurados os simples. Foi? E Haroldo falou: vamos encontrar também bem-aventurados brandos, bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados gentis, bem-aventurados doces, bem-aventurados resignados. Então, Haroldo coloca uma série de nomes que, dependendo da tradução que a gente estiver estudando, nós vamos encontrar todas essas palavras. Tá? Vamos agora, então, ver uma coisa. Eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e peguei um outro livro de Emmanuel chamado Evangelho de Emmanuel, que é esse aqui que vocês também devem conhecer. Nesse Evangelho de Emmanuel, e também peguei a Bíblia de Jerusalém. Isso. E peguei também a Bíblia de Jerusalém. Aí comecei a fazer pequenos pedacinhos de um, pequeno pedacinho do outro. E no livro que você mostrou, né, que é esse aqui, tá? O Evangelho por Emmanuel, que ele fala sobre o Evangelho de Mateus, lá ele referencia umas coisas importantes. Ele referencia o seguinte: se você pegar aonde ele escreve mansos de coração, você vai ver que ele diz o seguinte: quando Jesus fala da felicidade dos mansos, que é os mansos de coração que ele cita, porque é o título que ele colocou lá, ele não exalta a ociosidade. Evidente, porque a doutrina espírita também não. Nós temos a lei de progresso, aonde a lei de progresso, eminentemente, é o trabalho. Está lá na lei de trabalho, na lei de progresso. Temos que trabalhar. O que vocês do NEM estão fazendo agora? Realizando um trabalho esse para levar a alguém, que são todos aqueles que irão observar, que irão escutar, para cumprir um objetivo que é levar ao próximo aquilo que o próximo está precisando nesse instante, que é a palavra de Jesus, que é um consolo, que é uma orientação, que é um desvio de ideias negativas e colocar em seu lugar ideias positivas. Então, quando Haroldo faz esse comentário, que Jesus ele não exalta a ociosidade, nem a fraqueza e nem a hesitação, ele quer dizer o seguinte: temos que trabalhar, temos que executar. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém faz nada. O verbo fazer é ação para poder alcançar objetivos maiores. O Jesus, em todas as suas pregações, ele pregava a calma, a paz, o equilíbrio, a compreensão. Falava e chamava o povo de criaturas de boa vontade. Por quê? Porque Jesus não usava diferença entre ninguém. Todos, para ele, tinham os mesmos direitos de aprender e os mesmos deveres de aplicar em suas vidas aquilo que ele falava. Então, o que Jesus dizia em todas as suas pregações? Faça o bem. Mas faça o bem no sentido de plantar em seu coração, plantar em seu interior o bem. Porque você plantando o bem, vai chegar um momento que todo plantio terá uma colheita. E se você plantou o bem, você vai colher o bem. Agora, faça isso sem atropelo, sem desespero, sem violência. Porque o bem, pelo conhecimento que nós temos do Evangelho, ele, em determinados locais, você pode dizer que ele é sinônimo de paz, de calma, de tranquilidade e até de saber.
que aquele que sabe não se exalta. Aquele que sabe e aplica o ensinamento de Jesus, ele evita ao máximo ter contradições com o próximo, para que, através dessas contradições, isso não vire uma bola de neve e tenha algum problema. Então, olha só uma coisa interessante. Plantar o bem, fazer o bem. Quando eu estava estudando isso, eu lembrei de gentileza. Aí eu lembrei de algo que eu não sei se Beato conhece. Diego eu tenho certeza que não conhece. Mas o Beato provavelmente conhece. Você conhece, Beato, aquela frase gentileza gera gentileza? Conheço, sim, conheço muito. E essa frase veio de onde? Aí eu vou falar uma historinha para vocês, que eu estou envolvido nessa história. Existiu em Niterói, há muito tempo atrás, e eu sou lá de Niterói, nascido e criado em Niterói, há muito tempo atrás, um empresário bem-sucedido na vida, dono de uma frota de veículos de transporte, e todos também conheceram pela literatura, inclusive dentro da doutrina espírita tem comentário de Chico Xavier sobre isso, que um determinado cara maluco, que provavelmente não tinha religião, ou se tinha, estava no desespero, no desequilíbrio tão grande, que ele era funcionário do circo de Niterói, foi mandado embora, e ele, para se vingar do patrão, colocou fogo no circo. Esse circo, ao pegar fogo, matou dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. E na morte, entre várias dessas pessoas, estava a família desse empresário chamado José da Trino. Então, ele perdeu basicamente a família lá do circo, ele ficou sozinho. Aí ele entrou em desespero. Aí o que ele fez? Ele pediu autorização ao governo do estado lá, que, se não me falha a memória, isso aí eu não tenho certeza, mas eu acho que foi a prefeitura de Niterói, no campo lá onde o circo estava montado e que pegou fogo, para ele botar um caminhão lá dentro. E esse caminhão ele transformou na casa dele. E todo o restante que ele tinha, tá, de frota de ônibus, frota de veículos de transporte, de carga, esse sério todo, ele sumiu com aquilo tudo. Eu não sei o que ele fez. Não sei se ele transformou isso em dinheiro. O que ele fez com aquilo, não sei. Eu sei que ele sumiu tudo, ficou só com esse caminhão e passou a viver dentro desse caminhão. Aí ele usava aquelas roupas como se fossem umas batas compridas, brancas, que iam até o chão, onde tinham figuras estampadas na bata dele. Ele trazia um cartaz onde ele escrevia várias coisas naquele cartaz, estava escrito ali, e trazia um cajado também na mão. E ele era conhecido em Niterói como profeta gentileza. E ele sempre falava, gentileza gera gentileza. Ódio gera ódio, briga gera briga. Mas a frase principal dele, e que ficou conhecida de todo mundo, era gentileza gera gentileza. E depois ele, como ele andava a pé ali pelo centro do Rio, eu cheguei até na época a conversar com ele, a ter contato com ele, o povo não entendia ele. O povo via ele andando na rua, corria dele, não queria que ele se aproximasse e conversava. Ele, ao atravessar as barcas para ir para o Rio, ele começou a escrever no viaduto que tem ali em frente à rodoviária do Rio de Janeiro, chamado Viaduto do Gasômetro. Ele começou a escrever várias das frases que ele tinha. Até que, há poucos anos atrás, pouquíssimos anos atrás, deve ter no máximo 10 anos atrás, a Prefeitura do Rio de Janeiro transformou aquele viaduto num mural cheio de frases dele. Então, ele falava de gentileza. Chico Xavier trouxe para nós também muitos exemplos de amor,
de gentileza, de caridade. E a doutrina espírita fala o tempo todo de amor, fé, esperança, caridade. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um estudo maravilhoso de Lázaro, que é a lei de amor. E Lázaro lá, vou falar um trechinho pequenininho, ele diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus. E é a grande verdade, que a base da doutrina de Jesus é o amor. Não adianta você praticar os ensinamentos dele se não aplicar amor nos seus ensinamentos. Não adianta você falar, eu sou bom. Mas com que finalidade você está falando que você é bom? Se a prática do bem, você vai praticar o bem só no proveito próprio ou naquilo que te interessa. A doutrina não fala isso. A doutrina quer que sejamos bons todos os momentos da nossa vida, em todas as situações, com qualquer que sejam as pessoas, e que a gente ensine. Tá? E então Lázaro frisa também uma coisa que chama-se a evolução do amor. Aquele que conhece a lei do amor vai ver que, no início, o que era o homem? Era regido pelo instinto. Aí, o que acontecia com ele? Ele foi aprendendo, ele foi melhorando, ele foi aplicando esse aprendizado dele. Aí ele saiu dessa parte de instinto e foi para as sensações. Mas continuou melhorando, continuou aprendendo, continuou trabalhando, continuou colocando em prática o amor, a caridade, a fé, o equilíbrio, o perdão, e continuou sua evolução. Aí ele chegou na fase de sentimentos. E aí Lázaro fala que o maior sentimento que nós possamos ter é o amor. Será que nós entendemos isso? Será que nós praticamos isso? Será que nós já chegamos nessa fase de sentimento? A escala evolutiva espiritual vai pegar o Livro dos Espíritos, das questões de 99 a 106, tá? E verificar em que ponto da escala evolutiva nós estamos. Qual é a ordem que nós estamos? Primeira, segunda, terceira. E dentro da segunda e terceira ordem, aonde nós estamos nos colocando ali? Bom, se a gente continuar com esse estudo, nessa caminhada, nós vamos ver o seguinte: progresso, trabalho, melhora, evolução, orientação de Jesus para que a humanidade progrida. Aí eu vou falar uma coisa que vocês que estão aqui nesse instante no computador comigo podem até me questionar, dizendo o seguinte: é possível a gente relacionar esse amor de Jesus com a humanidade inteira, com as pandemias de hoje, com o coronavírus de hoje? Diretamente relacionado. Porque a espiritualidade nos alerta o tempo todo. Principalmente Bezerra de Menezes. Eu estou citando sempre Bezerra de Menezes, porque ele já deu várias comunicações dizendo que essa pandemia veio porque o progresso que a humanidade está realizando, o trabalho que ela está fazendo para conseguir algum tipo de progresso, está muito lento. E está atrasando a evolução, principalmente a evolução planetária. Alguma coisa tinha que ser feita, porque os outros planetas estão numa caminhada de evolução, uma velocidade maior do que a nossa. Nossa, que eu falo do planeta Terra. Então, essa pandemia, esse coronavírus, ele veio para ter um desencarne em massa e trazer outros de uma forma mais rápida para acelerarem o nosso progresso. E esse outro, da forma mais rápida, já começou a chegar. Desde do ano de 2000, que nós aprendemos com o Chico Xavier, que Emmanuel
está presente entre nós como encarnado. Castelani, não que a gente interromper já interrompendo, só para avisar que falta 5 minutos. Tá? Então tá legal, eu vou tentar correr o máximo possível. Tá? Então, quando a gente estuda a escala espírita, quando a gente verifica essas orientações, quando a gente conhece as observações que a espiritualidade está trazendo para a gente, isso é muito importante, porque a gente relaciona todos os ensinamentos de Jesus com o que a humanidade está fazendo hoje e principalmente nós. Nós 4 que estamos aqui temos uma responsabilidade enorme porque somos trabalhadores de uma casa espírita. E como trabalhadores de uma casa espírita, a gente tem que levar para as demais pessoas dentro da casa espírita a necessidade do progresso, do trabalho e da nossa transformação. Como se reconhece um verdadeiro espírita. Então, é com esforço, é com a nossa melhora, é com o nosso desenvolvimento, é com o nosso andar, mas com o nosso andar para frente, no sentido do bem, do amor e com passos firmes, sem hesitarmos. E se a gente, então, conforme o tempo está nos apertando, começarmos a falar da nossa conclusão, Jesus, nesse ensinamento, bem-aventurados mansos, porque deles será o reino da terra, porque deles a terra melhorará, porque deles a terra precisa evoluir, é uma evolução universal, isso não é só do nosso planeta. Para isso, temos que ser equilibrados, porque Jesus quer dizer isso nessa parábola. Para isso, nós temos que plantar aquilo que nós estamos colhendo. O que é que nós estamos colhendo? Nós estamos colhendo o bem, o amor, a paz, a sabedoria, a tranquilidade, a fé, a razão. Então, aquilo que a gente colocar em nossos corações como semente, temos que adubar nessa encarnação, para que a próxima encarnação venha a ser melhor. Ele ressalta com brilhantismo, Jesus, a importância do amor em todas as suas passagens e a nossa necessidade do amor. E nunca esquecendo do nosso próximo. A importância do próximo é uma importância de melhora, de paz, de evolução. O próximo está para nós na mesma razão que Jesus está para nós. Mas aí vocês vão me dizer, pô, Castelani, você é maluco. Como é que você vai dizer isso na razão que Jesus está para nós? Mas são os ensinamentos de Jesus. As colocações que Jesus deixou há 2000 anos atrás, que hoje ainda nós temos dificuldade de aplicar, é esse mesmo ensino dele que a gente tem que deixar dentro das nossas casas espíritas, no nosso local de trabalho, no nosso local de lazer, onde estivermos, para todos os outros e ressaltando. Eu tenho uma religião, eu sou cristão, eu confio nos ensinamentos de Jesus e, além de confiar, eu sigo esses ensinamentos com paz, tentando colocar o maior equilíbrio possível, com amor, tentando colocar aquilo que de melhor eu tenho dentro de mim. É verdade que em alguns momentos eu vou falhar, mas em alguns momentos eu vou entender que eu preciso melhorar. Beato, Miriam, Diego, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram nesse instante. Nós agradecemos, Castelani. Eu sei que o tempo ele conspirou aí, mas olha, foi maravilhoso. Para mim serviu demais, mais uma vez, os ensinamentos. E eu queria só, até para mim, vou fechar o comentário, porque quando a gente vai falar do Evangelho de Mateus 5,5, que fala dos mansos, você bem lembrou que Haroldo ele coloca como pacificadores, coloca vários outros adjetivos, e nós temos o exercício de exercer nossa mansidão e nossa pacificação a todos os dias. Né? E nessa encarnação, como você falou, nós vamos plantar outras mais, né? Então, nós estamos no minuto final. Agradeço o Castelani, o Diego, a Miriam, a todos. A peça eu farei aqui em casa, direcionada a vocês por cada gravação, né? Encerrando, Jesus nos abençoe. Né? Por causa do tempo, o tempo se encerrou.
né? E aguardamos próximas oportunidades aí, tá bom, gente? Estaremos sempre presentes com vocês. Obrigado, Biel. Beijo Obrigado, na turma do Castelano. NEM. Obrigado, tá? Fique com Deus. Obrigado, Diego. Muita luz, muita paz. Vamos aproveitar mais esse estudo, com certeza. Obrigado. Tchau, gente.